Meu irmão, minha irmã, que a paz esteja convosco. Hoje eu estava examinando as Escrituras e eu olhei no livro de Lucas que essa foi a saudação de Jesus após ele ter ressuscitado. É interessante, né? Não era a paz de Deus, não era a paz do Senhor, mas biblicamente falando, a saudação que Jesus fez aos apóstolos, aos discípulos, né, assim que ele ressuscitou, foi: a paz seja convosco. Então, meu irmão, minha irmã, seguindo a tradição bíblica, hoje eu vos saldo dessa forma: a paz esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, hoje o vídeo é para falar sobre um assunto muito importante: como conhecer a Deus. Fala-se muito de Deus. É Deus, 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 todo mundo falando em Deus, inclusive na saudação, paz de Deus, Deus abençoe e tal. E a gente vê muita gente falando de Deus. Mas quando a gente pegar uma pessoa assim e inquirir ela, né, questionar ela, fala sobre Deus, como você conheceu Deus, as respostas vão ser as mais variadas possíveis. Mas hoje eu quero falar para o meu irmão e minha irmã como conhecer a Deus. Nós temos uma forma distinta de conhecer a Deus, dependendo da região geográfica que a gente tenha nascido. Porque já diz uma frase que eu vi um dia desses: Deus, ele se utiliza da cultura local para se manifestar para o povo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos falar da nossa cultura. Nós que somos povos aqui do continente sul-americano, com uma influência forte da Europa. Por quê? Todo o continente sul-americano, ele é católico porque Roma criou a Igreja Católica, a Europa toda foi evangelizada através das cruzadas, né? E chegou aqui até a América do Sul o cristianismo através da Igreja Católica. Mas, meu irmão, minha irmã, como conhecer a Deus? À primeira vista, o povo dessa região conheceu a Deus através da Bíblia. E a Bíblia é um livro que foi produzida pelo povo romano, pelo imperador romano. Usando-se da sua autoridade, tendo em vista uma seita que estava se difundindo muito na época, que era a seita dos nazarenos, e ela estava crescendo muito. Então, politicamente, era muito vantajoso aderir àquela seita. Então, o Império Romano, ele praticamente tomou aquela seita e criaram, né, a Igreja Católica Romana, simplificando para o vídeo não ficar grande. Eu sei dizer que a Igreja Católica fez a Bíblia. Ela pegou parte da história do Deus do povo judeu, dos israelitas. Então, a religião judaica, ela já tinha um Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó. Esse era o Deus daquele povo que o Império Romano tinha dominado ali, naquela região, né, da Palestina, aquele lugar todo. Eu sei dizer que a Igreja Católica, baseada nos relatos daquela seita que foi crescendo, crescendo, e muita gente se convertendo, então,
Para os meus irmãos terem ideia, 70, em média 60, 70, há uma controvérsia, quando criaram os primeiros registros das crenças daquela seita que se baseava no ensino de Jesus Cristo. Isso foi um registro que foi feito através de relatos de pessoas que ouviram e pessoas que participavam da seita. E através desses relatos, eles escreveram os evangelhos. Evangelhos esses que nunca foi escrito pelos apóstolos, como nós fomos levados a crer. Então, os apóstolos, não foi Lucas que escreveu Lucas, não foi Mateus que escreveu Mateus, apenas deram esses nomes a esses evangelhos. Teve muitos outros depoimentos a respeito da obra de Jesus, da seita, das crenças. Teve outros registros, mas no concílio de Nicéia, naquela época, né, eles separaram o que servia aos propósitos da igreja e os outros relatos que não corroboravam as suas ideias, né, eles deixaram de fora. Então, eles chamaram isso os evangelhos dos apócrifos. Né? Evangelhos apócrifos são aqueles que não foram aceitos, mas que existiam, eram relatos também. Inclusive, para quem se interessa pelo conhecimento, é bom ler os evangelhos apócrifos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, daí criou-se a Bíblia. O problema é que a Bíblia, na parte do Antigo Testamento, que significa que é a versão do povo judeu, ela traz um Deus assim, com muitas características humanas. Um Deus que se ira, um Deus que manda ir para a guerra, um Deus que fica zangado com seu povo e vira as costas para ele e deixa ele sucumbir sob as armas dos seus inimigos. Um Deus que, quando o povo esquece dele, ele deixa ficar 400 anos como prisioneiros, como servos. Era um Deus diferenciado, um Deus que gostava de sacrifícios de animais e um Deus que instituiu leis que funcionam como lei de trânsito. Conforme a transgressão, você tinha que pagar uma multa. Então era baseado em leis, em guerra, e nesses sentimentos assim de ira, de revolta, de desgosto. Assim era esse Deus. Então nós conhecemos a Deus pela versão do povo de Israel, pela religião judaica. Mas a Igreja Romana, ela apresentou um Deus baseado nos depoimentos daquelas seitas. A seita dos nazarenos e aquela seita que foi se difundindo. Eu sei dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que daí saiu uma versão de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, né? Um Deus que não vira as costas jamais para o seu povo, um Deus de milagres. Porque na época do judaísmo, do povo judeu, os únicos que faziam milagre eram os profetas. Já no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, os milagres eram acessíveis a todos. Né? Primeiro através de Jesus, depois através dos seus discípulos mais próximos. Depois Jesus pegou 72 discípulos e mandou em todas as cidades que ele ia visitar. E a esses discípulos ele assoprou o Espírito Santo
A Bíblia fala isso. E deu a eles o poder de curar, expulsar demônios, né? E falou para eles, não leva bolsa, sandália, nenhuma roupa, só sai com a roupa do corpo e sem dinheiro, sem carteira. Diferente das igrejas hoje em dia, que pede dinheiro para a missão, mas na época de Jesus as coisas eram diferentes. Eu sei dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que então se conhece a Deus através da Bíblia. Esse povo da Europa e daqui do continente se conhece a Deus através das Escrituras. Mas duas versões de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os judeus ainda estão no Deus do Antigo Testamento. O povo que a Bíblia diz que é escolhido por Deus ainda estão no Velho Testamento. Aqueles que se converteram a Cristo, mesmo os judeus, passaram então para uma nova versão de Deus, um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que é o Deus que nos foi anunciado através dos evangelhos. Então, meu irmão, minha irmã, alguém pode dizer, eu conhecia Deus na igreja tal. Não, não. A igreja tal, a tal, ela se valia da Bíblia para te dizer como era Deus. Então, quando você perguntava como era Deus, aí ia lá o sacerdote da igreja atual, tenha lá o nome que tiver, seja cooperador, ancião, pastor, bispo, não importa. Ele vai ali na Bíblia e lê, olha, Deus é assim, Deus é assado, Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Então, a Bíblia é que diz como que é Deus. Para as pessoas que conheceram Deus através da Bíblia. Mas, meu irmão, minha irmã, quando você lê o Evangelho, através das palavras de Jesus, porque existem os relatos, que são os evangelhos, que diz, nesses relatos, o que Jesus falava. E ele falava o que as igrejas, de modo geral, não pregam. Jesus falava assim, chegará o tempo, e já é agora, que vós louvareis a Deus, adorarei a Deus, em espírito e verdade. Não na igreja, porque a igreja era em Jerusalém. Não na igreja. E nem no monte, que era onde os samaritanos subiam para buscar a Deus. Então, não era nem na igreja e nem no monte, mas em espírito e verdade. E Jesus, por mais que não seja ensinado e mostrado, Jesus falou que o verdadeiro evangelho será anunciado para aquele que o Filho escolher, a quem o Filho quiser. Então conhecereis a Deus através do Filho. Teve uma parte que Jesus falou, ninguém chegará ao Pai senão através do Filho, que era Jesus. E o mais interessante é que Jesus falou que o Pai e o Filho farão morada em vós. E vós sois o templo e morada do Espírito. E Jesus, ele veio para batizar. O que é batizar? Para fazer morada em vós. João fazia o batismo, era judeu. Fazia o batismo de judeu. E batizava judeus. Nem os fariseus ele queria batizar, porque ele falou, serpentes, víboras, quem vos ensinou a fugir da ira, da condenação, né? Porque ele estava batizando os judeus de bom coração que queriam se arrepender, que queriam entender. E ele falava, eu estou preparando o caminho.
eu vos batizo com água, porque é o que ele podia fazer. Mas quando vier aquele que há de vir, vos batizará com o Espírito Santo. Creio que tem uma parte que é com fogo, eu batizo com água, eles vos batizar com fogo, mas é o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus chegou, acabou o batismo de água. A igreja, para se fazer necessária, então continua defendendo. Mas se você entender bem o Evangelho, o batismo que interessa é o batismo do Espírito Santo. É aquele de aceitar Jesus em você. Não de aceitar o Jesus bíblico, o Deus bíblico, não. É aceitar que Jesus faça a morada em vós. E é através do Espírito Santo. É abrir o coração de tal forma e entender que a graça de Deus não parou na Bíblia. Que a palavra de Deus não parou na Bíblia. Aquilo ali são relatos. Relatos que mostram a personalidade de dois deuses. Mas importa para nós não o Deus do tempo da dureza, dos profetas, mas o Deus que Jesus Cristo nos apresentou. E esse Deus que Jesus Cristo nos apresentou, ele disse que faria morada em nós. Então, meu irmão, minha irmã, a única forma de verdadeiramente conhecer a Deus, não através das Escrituras, ali é só eu vou dar um exemplo. É como você ter um remédio na mão e você lê a bula. Pela bula você vai saber tudo do remédio, como ele age, como tomar, os efeitos colaterais, você vai saber tudo. Mas você não saberá realmente como é aquele remédio se você não o tomar. Meu irmão, minha irmã, para se conhecer a Deus, é preciso tomar. Não pode ficar na bula. A bula só fala sobre o remédio. A Bíblia fala sobre Deus. Mas ela não é Deus. A Bíblia fala sobre a palavra, mas ela não é a palavra. A palavra é Deus e Jesus e o Espírito Santo dentro de vós. Quando você aceitar isso e começar a clamar, Senhor, faça morada neste templo. Senhor, venha. Venha o Pai, venha o Filho, o Espírito Santo e faça morada. Aí sim, você vai receber o batismo do Espírito Santo. Porque o Pai e o Filho farão morada. E como diz a palavra, como diz a Escritura, como diz a bula, ninguém ensinará o outro a servir a Deus. Porque o próprio Espírito Santo, procura na Bíblia. Vê se não está lá na Escritura, na bula. O próprio Espírito Santo ensinará a cada um o que fazer, quando fazer. Porque nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos tempos diferentes, missões diferentes. O Senhor vai ensinando a cada um quando ele se tiver na disposição de aceitar verdadeiramente Cristo. Enquanto você ficar só lendo a bula, você não aceitou. Mas a partir do momento que você falar, meu Deus, meu Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, faça morada em mim para me ensinar como te servir. Tenha uma relação com Deus, meu irmão, minha irmã. Conheça a Deus pela verdade. Conheça a Deus diretamente. Tome o Evangelho. Beba esse cálice para poder verdadeiramente estar na graça do Senhor Jesus. Você não está na graça porque você batizou num batismo de igreja. No batismo de João, você não está na graça. Muita gente batiza. Alguns, depois o Senhor entra dentro dele. E aí ele está na graça. Outros não, e todos batizaram. Conheci muitos irmãos que têm o Senhor. Meu irmão, minha irmã, conheça a Deus da maneira certa. Isso é conhecer a Deus. Pense nisso. Para de ler a bula e ficar lendo e relendo a bula e tome o remédio. Aceita Jesus dentro de você.
que o Pai e o Filho façam morada em você, que você seja templo e morada do Espírito Santo, e que a palavra esteja dentro de você e não fora, porque o Senhor vai se manifestar. Bendito e louvado seja. Meu irmão, minha irmã, aguarde o próximo vídeo, vai ser interessante. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.